Olá, adição e subtração de frações. Você se confunde um pouco? Não vai mais. Vamos ver isso aí. Salve, salve! Sou o professor Savoy. Essa é mais uma aula do curso Matemática Zero, hoje com adição e subtração das frações. Nós vimos na aula passada a multiplicação e a divisão, algumas propriedades, vimos simplificação, frações equivalentes e tudo mais. Hoje, adição e subtração. Não é difícil, mas não é tão fácil como a multiplicação. A multiplicação é muito fácil. Hoje, adição e subtração. Vamos lá então. Existem duas maneiras, existem dois casos que você faz a adição ou a subtração. Quando as frações têm os mesmos denominadores. Quando os números de baixo são iguais. Por exemplo, 3 sétimos mais 2 sétimos. O 7 é igual ao 7, os números de baixo são iguais, os denominadores são os mesmos. Então, neste caso, eu mantenho o denominador 7 e faço a operação com os numeradores. 3 mais 2. 3 mais 2, 5 sétimos. Eu só posso fazer adição e subtração de frações quando os denominadores são iguais. Não se esqueça das regras de sinais. Aqui também vale as regras de sinais. Temos aqui mesmo denominador 15. Vou manter o denominador 15 e no numerador 4, que é o numerador da primeira, menos a operação indicada, 7, o numerador da segunda. 15 é o denominador, 4 menos 7, lembra das regrinhas de sinais? Sinais diferentes, para subtração soma, sinais diferentes, subtraio. 7 menos 4 dá 3 e mantenho o sinal do maior menos 3 quintos. Tá aí. Com os mesmos denominadores, é assim que faz. Mantenho o denominador e faço a operação no numerador, respeitando as regras de sinais. O problema é quando tem diferentes denominadores, quando o número de baixo é diferente. 2 terços mais 1 quarto. Eu não posso fazer essa operação. Não posso fazer a operação quando os denominadores são diferentes. Ai, meu Deus. Então, o que é que eu faço? O que você faz? Transforma a fração numa fração equivalente, de maneira que as duas fiquem com o mesmo denominador. Aí é o famoso MMC. Quem é o MMC? O MMC é o número que eu vou transformar esses dois denominadores. Lembra como é que faz MMC? Vou fazer aqui no cantinho. Você lembra, né? Se você não lembra, é assim. A gente punha o 3 e o 4 aqui, que são os dois números que eu quero achar o múltiplo, e divido pelos números primos. Divido por 2 porque dá para dividir o 4 por 2. Então vai ficar 3. 3 não é divisível por 2. O 4 dividido por 2 é 2. Continuo podendo dividir por 2. 3 dividido por 2 não dá, mantenho o 3. 2 dividido por 1 dá 1. Ótimo, agora é o 3. Então vou dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 dividido por 1 dá 1. E pronto. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. 12 será o denominador que eu vou transformar essas frações. 12 está aqui o denominador 12. E aí tem aquela regrinha que a gente faz, né? 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Coloco o 8. Mais, porque está indicando mais, 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1 dá 3 mesmo.
8 mais 3 é o numerador e o denominador é 12. Tá aí. É assim que faz soma ou subtração de frações que têm denominadores diferentes. Tem que achar o MMC para que eles fiquem com o mesmo denominador. Esse lance do MMC, se você não lembra, eu tenho uma maneira de fazer que é como eu faço. Vou falar para vocês, dá certo e dá sempre certo. 3 quintos mais 5 sextos. Bom, eu tenho que achar o MMC. Ah, mas eu não lembro como é que é. Então faz assim, ó. Pega o 6, o maior deles é o 6. O 6 não é divisível por 5. Eu vou pegar 6 mais 6, 12. O 12 também não é divisível por 5. Pego 6, pego mais 6, 18. O 18 também não é divisível por 5. Pego mais 6, 24. Vou fazendo assim, até achar o número que é divisível por 5. 24 mais 6, 30. Opa, achei. É o 30. O 30 é divisível por 5 e é divisível por 6. Então, o 30 é o denominador comum deles. É o mínimo múltiplo comum. Dá certo isso? Dá. Sempre dá, sempre dá. Sempre pega o maior e vai somando, somando, somando até achar o número que é divisível pelos dois. Aquele lance aqui atrás, eu vou voltar aqui atrás, de fazer, esse aqui, de fazer o 12 dividido por 3. Aqui, eu posso fazer assim, né? 30 dividido por 5, mas eu posso pensar também, é uma outra maneira de pensar, pode fazer daquele jeito que vai dar certo, uma outra maneira de pensar. O 5 eu transformei em 30. O que eu fiz para transformar o 5 em 30? Eu multipliquei por 6. Consequentemente, eu vou ter que multiplicar o 3 também por 6. 6 vezes 3, 18. A operação é mais, está aqui. Vou fazer isso com o 6. O 6 eu transformei em 30. O que ocorreu para o 6 virar 30? Foi multiplicado por 5. Então, eu tenho que multiplicar o 5 por 5 também. Vezes 5 aqui também. 5 vezes 5, 25. Lembra? Frações equivalentes, se eu multiplico em cima e embaixo, elas são iguais. Por isso que eu posso fazer isso. Agora é só fazer a soma, né? 30, 43 sobre 30 é o resultado. Existe um macete, uma dica que as pessoas indicam. Olha, eu tenho uma restrição grande a ensinar dicas. Eu vou ensinar a dica, mas você tem que saber fazer sem a dica. Né? O macetinho, o truquinho para fazer é interessante, vai te ajudar, mas ele é limitado, ele é restrito a algumas situações. Se você tiver que ficar decorando todas as dicas, todos os macetes para todas as situações, você vai ter que decorar muita coisa. Aí você vai se atrapalhar. Então, você tem que aprender. Você tem que aprender como faz. O macete é só para te ajudar, para facilitar, para deixar a conta mais rápida em algumas situações. Vou te falar aqui qual que é, mas você pensa que não é assim, não vai valer para sempre. Como que é? É assim, ó. Você multiplica os dois de baixo. 10 vezes 6. E coloca o resultado no denominador. Ah, não precisa achar múltiplo? Não, não precisa achar múltiplo. Coloca o resultado aqui. E aí, o 3, primeiro, 3 vezes 6 multiplica assim, cruzado. Vai dar 18. Coloca o 18 em primeiro lugar. Depois faz como 10. 10 vezes 5 multiplica invertido. 10 vezes 5 é 50. A operação é mais, você põe mais 50. 10 vezes 6, 60. 3 vezes 6, 18. 10 vezes 5, 50. Muito bom, faz a operação. 60
2,8. Olha, esse tipo de operação, esse tipo de jeito de fazer, pode, e quase sempre vai, acabar em resultado que é redutível. Lembra? Simplificação de frações. Se eu posso dividir em cima e embaixo por 2, essa fração é simplificável, é redutível. Vou dividir em cima e embaixo por 2. É isso que acontece quando você faz esse esquema aí. 68 por 2 dá 34 e 60 por 2 dá 30. Eles são pares, eu posso dividir por 2 ainda mais uma vez. Vou simplificar mais uma vez. Tem que fazer isso sempre? Pois é, tem que fazer. Dividindo 34 por 2 dá 17 e 30 por 2 dá 15. Se você fizer pelo MMC, você vai chegar no 3430 e vai ter que simplificar também. Isso dá sempre certo. Isso dá sempre certo, até com a subtração, sim, dá sempre certo. O problema é, como eu disse, quando não é sempre que você pode aplicar isso. Por exemplo, quando você tem 3 frações. Você vai fazer uma operação com 3 frações. E agora? Multiplica os 3 de baixo e depois faz como? Pois é. Aí é melhor você fazer sem a dica. Deixa a dica para quando for 2 frações, como essa. 8 vezes 9, 72. 5 vezes 9, 45. A operação é menos. E 8 vezes 5. E 8 vezes 5, 40. Nota que você tem que pegar primeiro o de cima, multiplicar pelo de baixo e colocar no primeiro lugar. Senão vai dar errado, né? 72. 45 menos 40 dá 5. Olha, essa não vai precisar simplificar, ela já é irredutível. O 5 só é divisível por 5 e o 72 não é divisível por 5. Então eu não sei, não existe um número que divide os dois, em cima e embaixo. Quando tem 3, aí complica, não dá para fazer o macetezinho. Por isso que você tem que saber como fazer com MMC. Agora, aquele lance de fazer o MMC, como eu disse, vale. Por exemplo, vou pegar o 5. O 5 tem que dividir por 3 e por 2, não divide. Então vamos pegar o 10. O 10 divide por 3, mas divide por 3 e por 2, divide, né? Não divide por 3, divide só por 2. O 10 não divide por 3. Então vamos pegar o 15. O 15 não divide por 2. Vamos pegar o 20. O 20 não divide por 3. Mais um, 25. O 25 não divide por 2. Vamos pegar mais um, 30. O 30 sim. O 30 divide por 3, por 2 e por 5. Pode fazer o MMC desses 3 aí se você quiser. Né? Vou fazer aqui, 3, 2 e 5. O MMC deles. Divido por 2, 3 não divide, fica 3, 2 divide 1, 5 não divide, 5. Próximo número primo, 3. 3 dividido por 3 dá 1, o 1 repete, o 5 não dá. Aí fica o 5. 1, 1 e 1. Acabou. 2 vezes 3, vezes 6, 30. Tá aí. Deu certo. É sempre dá certo esse jeito aqui. Faça como você achar mais fácil, tá? Eu prefiro fazer assim sempre. De toda maneira, o denominador comum entre eles é 30. E aí eu faço 30 dividido por 3 dá 10, vezes 4, 40. 30 é menos a operação.
30 dividido por 2 dá 15, vezes 1, 15. 30 é mais a operação. 30 dividido por 5 é 6, vezes 2, 12. Fazendo a operação em cima, embaixo vai ficar 30. Fazendo a operação em cima, 45 menos 15 dá 25, mais 12 dá 37. Não é redutível, o resultado é esse. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Denominadores iguais, mantenho o denominador e faço a operação no numerador. Denominadores diferentes, tenho que achar um denominador comum. Tenho que transformar as frações, fazer frações equivalentes para que elas fiquem com o mesmo denominador. Maneira de fazer isso, MMC. MMC é o denominador comum. Você pode fazer o MMC do jeito que você sempre sabe, a gente vai ter aula sobre isso, vou explicar direitinho como é que faz isso aqui, mas se você já se lembra, ou você faz dessa maneira aqui como eu faço. Pego o maior, vou somando, 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 até achar um número que é divisível por todos eles. Se você quiser usar a diquinha, multiplica os dois de baixo, depois multiplica o primeiro de baixo. Multiplica o primeiro de cima pelo de baixo, o primeiro de baixo pelo de cima. E faz a operação. Essa dica só dá certo quando tem 2. Quando tem 3, fica complicado. Espero que você tenha entendido tudo. Se não entendeu, volta ao vídeo. Nós vamos ainda ter mais uma aula nesse curso de Matemática Zero, que é tudo junto e misturado. Vamos resolver expressões numéricas com todos os tipos de números. Até!